Continuamos, então, com a revisão, trigonometria segundo ano, agora com a redução ao primeiro quadrante. Aqui está uma tabela com os valores, então, dos arcos, do seno e do cosseno dos arcos de 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90, 180, 270 e 360 graus. Em radianos aqui também. O seno de 0 é 0. O cosseno de 0 é 1. O seno de 30 graus é 1/2. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. E assim continua a tabela. O que a gente tem que lembrar, então, do seno. O seno, ele é medido no eixo Y. Então, essa parte aqui é no eixo da vertical. Os valores do seno, eles serão positivos para o primeiro quadrante e para o segundo. Ou seja, se o arco estiver no primeiro ou segundo quadrante, o valor do seno é positivo. Se ele estiver no terceiro e no quarto quadrante, então significa que o seno deve ser negativo. O cosseno, ele é medido no eixo da horizontal, tá? No eixo X. Os valores do cosseno, então, são positivos no primeiro e no quarto quadrante, e negativos no segundo e terceiro quadrante. Do lado aqui tem uma regrinha, caso o arco caia nesses quadrantes, a gente pode reduzir ele para o primeiro quadrante. Se o arco estiver localizado no segundo quadrante, nós vamos aplicar a regrinha 180 graus menos o arco. Se estiver no terceiro, o arco menos 180. Se estiver no quarto, 360 menos o arco. As mesmas regrinhas para o cosseno. Né? Então, a gente localiza primeiro em qual quadrante está o arco, aplica a regrinha e usa o sinal aqui do seno ou do cosseno naquele quadrante que caiu o arco, que está localizado o arco. Vamos, então, a alguns exemplos. Então, nós vamos calcular o valor aqui de seno de 135, como sendo a letra A. Bom, para o seno de 135, eu preciso saber, então, em qual quadrante esse arco se encontra. Então, o seno de 135 graus, ele está no segundo quadrante. 135, segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno, então, no segundo quadrante, o seno, ele tem o valor positivo, tá? Então, o seno aqui tem o valor positivo no segundo quadrante. Então, nós teremos o seno como sendo positivo. Aí a gente aplica a regrinha, 180 menos alfa. 180 menos alfa. Ou seja, 180 menos 135. 180 menos 135, 45 graus. Ou seja, a gente tem que seno de 135 graus equivale a mais seno de 45 graus. O mais surgiu daqui e 45 da regrinha. Quanto que vale o seno de 45? No primeiro quadrante, então, a gente olha a tabela. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o resultado aqui igual seno de 135 graus, raiz de 2 sobre 2. Na letra B, ele quer que a gente calcule, então, o cosseno de 210. Para o cosseno de 210, então, eu localizo o primeiro quadrante. Vamos lá. O cosseno de 210, 210 está no terceiro quadrante. Então, aqui 180, 180, 210 está no terceiro. Então, significa que o cosseno no terceiro quadrante, ele é negativo. Tem o sinal de menos. Antes, no segundo quadrante, o seno era positivo. Agora, no terceiro quadrante, o cosseno, terceiro quadrante, negativo. Aplicamos a regrinha do terceiro quadrante. Alfa menos 180 graus
Então, a gente tem lá, o alfa é 210 menos 180 vai dar 30 graus. Ou seja, cosseno de 210 graus equivale a menos, o menos porque a gente tirou daqui, cosseno de 30 graus. Ou seja, cosseno de 210 graus equivale a menos, agora a gente analisa lá na tabela, o cosseno do 30. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Na letra C, nós temos agora o cosseno de 315. 315 graus, esse arco ele está no quarto quadrante, que é 270 até 360. Então, no quarto quadrante, nós temos então para o cosseno o sinal de mais, né? Então, o sinal é de mais no quarto quadrante para o cosseno. Aplicando a regrinha do quarto quadrante, 360 menos alfa, 360 menos alfa, nós temos então 360 menos 315, que é igual a 45 graus. Ou seja, o cosseno de 315 graus equivale a mais, que a gente soube o sinal, cosseno de 45 graus. Então, logo, cosseno de 315 graus equivale a mais cosseno de 45 graus. A gente olha lá na tabela, e na tabela é raiz de 2 sobre 2. Certo? Na letra D, nós temos seno de 2 π terços radianos. Bom, 2 π terços, eu tenho que saber em qual quadrante que ele está. Né? Eu posso transformar ele para graus, para continuar aplicando as mesmas, o mesmo critério que a gente fez nos anteriores, ou resolver por radianos. Então, eu vou resolver transformar em graus. Então, 2 π terços, 2 π terços equivale, então, a 2 vezes 180 dividido por 3. 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 3, 120. Ou seja, 2 π terços radianos equivale a 120 graus. 120 graus, ele está no segundo quadrante. Então, o segundo quadrante, a regrinha é 180 menos alfa. E o sinal do seno é positivo. Então, o sinal do seno ali é positivo, que a gente tem que ver se é seno ou cosseno. E a gente tem, então, seno de 120 graus equivale a mais seno de, eu vou fazer a regrinha, 180 menos 120, seno de 60 graus. Tá? Da onde surgiu esse 60, então? Eu aplico a regrinha lá. Vou fazer a regrinha aqui. 180 menos 120. Que é a regrinha 180 menos alfa. Que vai dar 60 graus. Então, nós temos que seno de 120 graus equivale a mais seno de 60 graus. Logo, seno de 120 graus equivale a mais o seno de 60. A gente olha lá na tabela. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, mais raiz de 3 sobre 2.
E o último exemplo aqui, nós temos o cosseno de 1140. Qual a diferença desse daqui para os anteriores? Ele passou, é claro, algumas voltas. Eu vou primeiro, então, encontrar a primeira determinação positiva desse arco, ou seja, vou achar um arco côngruo dele na primeira volta, aí vou trabalhar com ele. Então, o que eu tenho que fazer? 1140 graus, eu vou dividir por 360. Então, vai dar 3 vezes, dá 0, 18, 9, 10, 1080. Diminuo, 0, 6, 0, 0. Ou seja, o arco vai dar 3 voltas, e ainda a gente vai ficar com um pedaço de 60 graus, ou seja, o arco côngruo a 1140 é 60 graus. Então, nós temos que cosseno de 1140 graus equivale a cosseno de 60 graus. Eu não preciso reduzir ao primeiro quadrante aqui, como anteriormente, porque ele já caiu no primeiro quadrante, que é de 0 a 90 graus. Então, aqui, cosseno de 60 graus, nós já temos que é de, só olhar lá na tabela, se você não lembra. Cosseno de 60 graus vale 1/2. Bom? Igual a cosseno de 60, que é 1/2. Positivo, né? Ele já está no primeiro quadrante. Até a próxima.